A Rádio Bandeirantes de São Paulo entrevistou o procurador-geral do Ministério Público, Mário Sarrubo. E ele disse o seguinte, abre aspas, a situação da Covid ainda não mudou e quando melhorar, o futebol voltará. O protocolo é eficiente, mas um restaurante com um protocolo tão bom quanto também poderia estar aberto. Fecha aspas. Ou seja, o Ministério Público vai ter que ser convencido pelo governo do estado a liberar os jogos de futebol. Enquanto isso, o Guarani, que não está contemplado nessas 6 equipes que voltariam a jogar, que adiantariam os jogos por causa de outras competições, segue apenas em treinamentos. Apenas não, porque pode melhorar a situação do time, claro. Vamos ouvir o volante índio falando como tem sido treinar sem data para jogar. Eu tenho trabalhado o que o professor, o Alan, o preparador físico tem passado para nós, né? A gente tem feito um trabalho visando todas as áreas, né, da nossa performance, para que nossa performance possa melhorar da melhor forma possível. Então a gente tem intercalado treinos físicos, treinos técnicos, treinos táticos, para que quando voltar ao futebol a gente esteja totalmente preparado em todos os sentidos. Cara, é claro que a gente fica triste, né, de não poder estar jogando, ainda mais que nós íamos numa sequência muito boa de partidas, mas eu vejo que o principal disso tudo é a saúde, né? Todo mundo está bem, a gente tem visto quanto essa pandemia tem afetado não só a saúde, mas também a economia do Brasil e das pessoas. Então eu creio que, claro que nós queríamos estar jogando, a gente queria estar desempenhando o nosso trabalho, mas o mais importante de tudo é a saúde não só nossa, dos nossos familiares, de todas as pessoas envolvidas. Aí o índio, volante do Guarani. O pessoal vai deixando as opiniões aqui, né? Bom dia, Guarizo e João. Futebol é um esporte que prende a gente. Por que não ter o futebol na TV, que o pessoal fica em casa assistindo? O problema é quando aglomera fora, né? Por que não junta tudo e faz os jogos na Arena Pantanal, Arena Pernambuco, faz o jogo lá longe? Aliás, é algo que a federação não pretende por uma questão de logística, né? Apesar de já ter realizado 2 jogos no estado do Rio de Janeiro. Ô, João, e depois da entrevista do índio, eu te passo a pergunta do Amaro Fernandes. Seria prejudicial para outros times que Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Ponte Preta e Bragantino jogassem e os outros ficassem parados? Na opinião do Amaro, ou joga todo mundo ou não joga ninguém. No caso do Guarani, por exemplo, que só tem o Campeonato Paulista e a Série B, porque não está disputando a Copa do Brasil, como é que você vê essa situação, João? A federação, ela precisa, primeiro, viu, Guarizo, a CBF, eu não sei, mas a gente tá sentindo assim, Guarizo, custe o que custar, a CBF vai cumprir o calendário dela, cara. Ela, sabe, até porque o ano que vem tem Copa do Mundo, né? E a não ser, Guarizo, a não ser que a gente que não deseja, né? A gente está lutando para que nós tenhamos essa situação minimizada, a não ser que a gente perca de vez o controle, né? Que a coisa realmente descamba. Mas, vamos dizer assim, dentro de um pensamento positivo, considerando o copo meio cheio, a CBF ela vai cumprir o calendário. Então, os campeonatos estaduais têm que se encerrar, se eu não estiver enganado, acho que é dia 23 de maio. 23 né? de maio, exatamente. A partir daí, Guariz, não tem mais jogo de estadual, cara. Não adianta, sabe? Então, é uma corrida contra o tempo dos campeonatos estaduais. Quer dizer, ou eles fazem os jogos de um jeito ou de outro nesse período, ou então vamos talvez voltar àquela velha discussão. Extingue os estaduais esse ano. Né? O ano passado nós ficamos, por toda a pandemia, aqueles 4 meses, nós ficamos debatendo, para os estaduais, muitos eram a favor. Eu vou falar para você, eu mesmo, né, se você se lembra, eu mesmo era a favor de parar com os estaduais, né? Não, como é que vai voltar estadual naquela situação que estava? Já começa, dá um tempo, né? Porque nós votamos dia 22 de julho. Naquele cenário eu achei que foi prematuro, poderia se dar um tempo um pouco maior, mas votamos dia 22 de julho com os campeonatos estaduais, né? Acabamos que cumprimos do jeito que cumprimos, mas cumprimos.
Agora, esse ano aqui, a CBF não quer. A CBF não quer arranhar o calendário dela. Por quê? Porque não tem como. Né? Não tem como, não tem milagre. O ano tem 365 dias. Né? Nós temos Copa América, nós temos Libertadores, nós temos todos os torneios, campeonatos da CBF, da Conmebol e da FIFA, eles estão mantidos. Nós temos os Jogos Olímpicos, né, que está certo, talvez não faça tanto impacto, mas não deixa de ser uma competição esportiva que, via de regra, pode ter até alguma influência. Então, é também a se considerar. Então fica assim, ou os campeonatos estaduais entregam dia 23, acabou, cara. Esse ano aqui não vai ter choro, né? Então você imagina os contratos que estão estipulados dos times pequenos, que não tem tanto calendário, ou por outro, mas em São Paulo, se eu não estiver enganado, eu acho que é só o São Caetano que não tem calendário nacional, né? Se eu não estiver enganado... Os 16 que estão disputando o Paulista? Não sei, um time, não sei se é o São Caetano. Bom, mas a maioria dos times tem calendário nacional, ou é Série B, ou é Série A, ou é Série C, ou é Série D. É claro que quem vai disputar a Série C, Guarizo, talvez não mantenha o time, né? Ou mantenha parte do time do Paulista. Quem vai disputar a Série D não vai manter o time do Paulista. A Série D não permite isso. Né? Ela é um torneio deficitário. Você entendeu? Então, não vai ter essa de prorrogar contrato, sabe? Dia 23, tem que entregar o Campeonato Paulista. Então, essa é a situação. Está aí posta à mesa, né? E volto a dizer, a CBF ela está muito bem embasada, né? Ela está muito segura da situação, né? E ela vai se virar para cumprir o calendário dela. Dia 8, tem jogo lá em Santa Catarina da Ponte Preta. Esse aí pode, até já vou fazer escala, cara. Porque esse jogo nós vamos transmitir, que vai ter mesmo. Sim. Que a CBF não abre mão, né? Então essa é a situação. Você fala, mas coloca só os 6. Mas espera um pouco, mas os outros também tem que jogar. Então tem que jogar todo mundo, né? Se vai abrir o campeonato, tem que abrir o campeonato e ainda vai ter que remanejar talvez 5 rodadas. Eu não acredito que nós vamos ter condições de fazer. A rodada de amanhã já está morta, então já oficialmente são 4. Aí sobraria a rodada de domingo. Não dá tempo, acho que não vai dar tempo. Então já seria uma rodada a ser remanejada. Para você remanejar 5 rodadas, em um mês e meio, neguinho vai ter que inventar calendário aí, vai ter que fazer um ano de 14 meses. Quem falou aqui foi o Amaro Fernandes, que é a Inter de Limeira, que é o time que está sem calendário. Michael Peter fala de mudar o regulamento, mas você ia jogar fora tudo que já foi jogado no campeonato até agora. Aí o ouvinte questiona por que não os estaduais, exatamente por causa de jogar só os estaduais, né? Pela questão de ocupação de leitos, que é essa a grande preocupação. Derivaldo Souza concorda com o João sobre a falta de credibilidade do poder público. Último intervalo, voltamos já.